Quinta-feira de Campeonato Brasileiro e grandes novidades para a torcida do Vasco. Eu vou falar bastante sobre a reunião que aconteceu com Marcos Lamáquia e avança na compra da Vasco SAF. Vou falar muito também sobre definição. Bruno Lazzaroni coloca a equipe em campo hoje contra o Santos, de olho em sair da zona da degola. Vamos falar muito também sobre o novo treinador, caminho livre. Vamos falar sobre Abel Ferreira e muito mais. Você, torcedor vascaíno, chegou no canal destinado a você. Eu peço humildemente o seu like. A gente vem passando aqui por uma punição da plataforma e eu só consigo sair dessa punição através do seu joinha. Então corre lá, deixe seu joinha agora, não demole, dê aquela ajuda aqui ao nosso trabalho. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Dependo muito da sua inscrição e também muito do seu like e do seu joinha aqui embaixo, beleza? Olha só, nesse vídeo pela manhã dessa quinta-feira, vamos falar bastante sobre Vasco e Santos, Santos e Vasco. Vamos também comentar sobre os últimos avanços da venda da SAF do Vasco e, claro, novo treinador. Tem novidade também sobre Abel Ferreira. Vamos comentar muito sobre isso. Eu quero rapidamente falar para você ficar ligado nas últimas informações do Vascão. Começando a falar aqui, eu quero falar sobre o próprio Abel Ferreira, é isso mesmo. O treinador do Palmeiras é desfalque certo para a partida contra o Vasco na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador foi expulso contra o Fluminense e será aí, mais uma vez, dentro, né, dessa questão de arbitragem, né, polêmico. O Abel Ferreira citou também o jogo entre Vasco e Fluminense, né, lá no Newton Santos, que o Zubeldia saiu fazendo lá um monte de sinal, de VAR, enfim, que o Zubeldia também foi expulso, né, contra o Vasco, e agora no jogo contra o Fluminense ontem pelo Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras venceu por 2-1, o Abel Ferreira, além de ter citado o Vasco na coletiva, está fora contra o Cruz Maltino no próximo jogo. Então, boa novidade, né? Sem Abel Ferreira, o Vasco, quem sabe, pode se aproximar de uma vitória em casa contra o Palmeiras. Bom, falando sobre vitória, o técnico Bruno Lazzaroni, o interino Bruno Lazzaroni, tem uma missão hoje, que é vencer o Santos na Vila Belmiro. Não é fácil, não é simples. E a gente vai observar hoje a partir das 19 horas aqui no canal, obviamente, antes das 19 horas, às 18 a gente já vai estar ao vivo com o nosso pré-jogo e, claro, você vai acompanhar tudo. O Vasco, que deve vir a campo com algo muito parecido que o técnico Fernando Diniz colocava em campo. Entretanto, não tão vertical assim. O Bruno Lazzaroni treinou no CT Moacir Barbosa nessa última semana e manteve, né, ali uma situação um pouco mais conservadora. Então a gente pode ter um time com linhas médias contra o Santos, né? Então vamos observar como que entra em campo o Vasco, que deve ser escalado com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, o Cuesta é desfalque, então deve entrar o Saldívia e o Robert Renan na zaga, e na lateral esquerda a dúvida, Lucas Piton ou Cuiabano. Provavelmente o Lucas Piton, porque o Cuiabano ainda está com uma adaptação física. Barros e Thiago Mendes formando a dupla de volantes e o Johan Rojas, o camisa 10 ali, entre aspas, o meia mais avançado. No ataque, Marino Rinestrosa deve ganhar a vaga de Nuno Moreira, ser deslocado pelo lado direito, Andrés Gomes pelo lado esquerdo, ponta direita e ponta esquerda, e o Spinelli deve receber mais uma oportunidade na equipe titular. O Brenner deve ser opção no banco de reservas. Esse é o provável Vasco que enfrenta o Santos na Vila Belmiro hoje. E vou falar um negócio pra você, tá? Eu vou trazer aqui o provável Santos. Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Farias e o Luan Pérez. A gente tem ali o Ilharão, Gabriel Menino, o Vinícius Lira, Gabriel Bom Tempo, Neymar, Gabigol e Rony. É o ataque do Santos, Neymar, Gabigol e Rony. Não é tão simples assim, né? É um ataque aí de peso para essa partida contra o Vasco. Olha só, falando sobre jogo, vamos falar sobre treinador, né? Caminho livre para Renato Gaúcho. As últimas informações sobre Arthur Jorge e Marcelo Gadiardo impactaram muito nesse momento da procura do Vasco por um novo técnico, né? Vamos lá, as informações sobre Arthur Jorge é que a ideia do treinador é permanecer no Al Rayyan. Agradeceu muito a lembrança dos clubes no Brasil, principalmente do Vasco, mas não deve sair porque tem um trabalho a longo prazo, recebe um valor interessante, né, lá no Al Rayyan e vai acabar ficando por lá. A ideia do Arthur Jorge não é sair nesse momento do projeto aplicado lá no clube onde ele trabalha
no Al Rayyan, tá? Então a situação do Arthur Jorge é um passinho para trás. Marcelo Gallardo ainda não é oficial. O treinador não falou. O staff do treinador também não. Costuma ser um poço de dúvidas, né? Todas as informações envolvendo Marcelo Gallardo. Por quê? Porque é da característica do treinador fazer as coisas bem fechado, em ambiente bem fechado. Mas pessoas ligadas ao Marcelo Gallardo disseram que talvez ele não queira assumir um novo trabalho por agora, tá? Que ele teria aí alguns planos pessoais a curto prazo para resolver e não deve assinar com nenhum clube. Porém, não é algo oficial do treinador, não é algo oficial dos empresários, do staff do treinador, e sim uma informação que vem da família ou pessoas próximas à família de Marcelo Gallardo. Porém, a gente não pode aqui, carimbar que o Marcelo Gallardo não receba uma proposta do Vasco, não aceite essa proposta. Vamos esperar para ver, porque a relação do argentino que acaba de rescindir com o River Plate da Argentina também é de muito impacto dentro do departamento de futebol e da alta cúpula da diretoria do Vasco. E com isso, Renato Gaúcho, né? A gente tem aí informações que o Vasco negocia com o Renato Gaúcho, e o que eu tenho de informação para trazer nesse vídeo é o seguinte: o Vasco fez uma proposta para o Renato Gaúcho, achou o salário muito alto, onde abriu espaço. Opa, se o Renato Gaúcho quer isso daqui, isso daqui eu consigo ir lá. Esse valor que o Renato Gaúcho me pediu, eu consigo ir atrás de um outro treinador. Porque se for para pagar isso para o Renato Gaúcho, eu posso abrir aqui um leque de concorrência, né? Então o Vasco se assustou com o início das negociações com a pedida salarial do Renato Portaluppi e, nesse momento, está negociando com outros treinadores exatamente por conta dessa pedida salarial. O Vasco acreditava que o Renato seria o mais acessível financeiramente, até porque já está no Rio, tem uma vivência interessante na capital carioca e a gente observa, né, um treinador sem clube há bastante tempo. E, claro, com a pedida salarial também é muito simples a gente entender. O Vasco sem treinador precisa de um treinador e o Renato Gaúcho aproveita desse momento para subir a sua pedida. Já aconteceu isso, né? No início do ano, o Vasco já esbarrou numa pedida salarial alta do Renato Portaluppi e a gente observando esse cenário, né, sabe muito bem que o Vasco recuou. E desse momento, né, o Vasco, como precisa de um novo treinador, Renato parece que faz a mesma coisa. Agora eu pergunto para você, será que o Renato realmente quer trabalhar? Será que o Renato Portaluppi quer o Vasco? Porque nesse momento parece ser o mesmo caminho do que aconteceu no início da temporada de 2025. Bom, queria saber a sua opinião. Corre lá nos comentários que eu vou falar agora sobre venda da SAF vascaína. É isso mesmo, as negociações entre Vasco e Marcos Lamacchia para a compra e venda da Vasco SAF avançam e faltam poucos detalhes, poucas etapas para que o processo seja concluído. Vale lembrar que sim, a EQEP, dona aí majoritária das ações da Vasco SAF, que deve ter aí um desfecho na arbitragem muito em breve, também faz parte das negociações, tá? Existe uma mesa em que Vasco, EQEP e Marcos Lamacchia trocam informações de forma recorrente e as negociações com a empresa americana que herdou todas as ações de todos os clubes da 777 Partners também seja benéfica nesse momento para uma possível aceitação sem brigas e sem nenhum tipo de conflito. Vale lembrar que foi assim que aconteceu com o Standard Liège da Bélgica, Red Star da França, o próprio Hertha Berlin da Alemanha, o Genoa da Itália, enfim, todas as equipes que a 777 tinham ações majoritárias ou minoritárias, a EQEP foi para uma negociação e facilitou a negociação. Agora o Vasco também talvez não seja diferente. Vamos observar o cenário porque Marcos Lamacchia e Vasco avançam e faltam poucos detalhes nesse momento para a venda da SAF do Vasco. E claro, com toda certeza deve estar encabeçando, né, aí a procura por um novo treinador. Marcos Lamacchia com certeza deve estar dentro desse projeto de um novo técnico, porque faz muita diferença um trabalho, né, iniciado a longo prazo, agora no início da temporada, agora em fevereiro. Queria saber a sua opinião? Vai lá nos comentários. Lembrando que hoje tem Vasco e Santos, Santos e Vasco, Vila Belmiro, 19 horas, e a gente vai estar aqui ao vivo fazendo toda a transmissão, a gente acompanhando junto o jogo, para a gente estar trocando aquela ideia sobre a partida, comentários, narração e muito mais. Então eu espero você, eu aguardo você. Beleza? Deixa o seu joinha para dar aquela ajuda para o nosso trabalho, porque daqui a pouco eu volto com mais informações.
Daqui a pouco tem live meio-dia, né? Um forte abraço, saudações vascaínas.